Mulher maltratava a sogra, até que um dia... Nina Giacomini, uma batalhadora costureira do interior de São Paulo, era uma mulher muito querida no bairro e se orgulhava em dizer que criou sozinha e levou à faculdade todos os seus trigêmeos. Mesmo não nascendo em berço de ouro e se tornando uma viúva pouco depois que seus filhos nasceram, ela nunca se sujeitou a nenhum tipo de caminho errado ou situação que a desviasse dos seus princípios de vida. Sempre muito batalhadora, caridosa e obstinada, ela costurou a vida inteira para colocar comida em casa e garantir o futuro dos filhos, Giovanni, Bruno e Paolo. Todos no bairro conheciam aquela família, afinal, era muito difícil não notar quando a viúva passava pela rua, com seus 3 meninos tão idênticos que somente o coração de uma mãe poderia diferenciar. Além do mais, não havia uma alma viva que procurasse outra costureira quando precisasse ajeitar uma roupa ou fazer um belo vestido, pois, como todos sabiam, Nina fazia mágicas com sua máquina de costurar. Nascida em Nápoles, no sul da Itália, Nina saiu de seu país ainda muito cedo, quando seu pai, que não tinha as mesmas virtudes que ela, acabou se envolvendo em uma briga de jogo com um homem que supostamente fazia parte da máfia. Com medo de perder a vida e arrumar problemas para a família, seu pai juntou as malas e em um belo dia acordou a todos dizendo: "Vamos embora, estamos indo para o Brasil." Nina nunca se esqueceu daquele dia, quando ainda era uma sonhadora estudante no ensino fundamental. Ela deixou para trás suas amigas, as professoras que tanto gostava, e foi obrigada a aprender logo uma nova língua e cultura, assim como sua mãe precisou aprender a se virar. Como sempre foi uma moça muito bonita, os rapazes brasileiros caíam aos seus pés, mas a maioria deles só queria fazer dela uma aventura por causa de seu sotaque e sua suposta cara de inocente. A verdade é que eles estavam completamente enganados, pois Nina sabia muito bem identificar um vigarista, habilidade essa que nunca a deixou cair nas mãos de nenhum aproveitador. Quando seu marido faleceu e ela se viu sozinha no mundo, fez de tudo para passar essa sabedoria aos filhos, que sempre a ouviram atentamente, exceto Bruno, o gêmeo que nasceu em uma placenta separada. Apesar de seus 3 filhos serem totalmente idênticos fisicamente, Bruno destoava de personalidade em relação a Giovanni e Paolo, talvez porque os outros 2 gêmeos sempre foram mais ligados, enquanto seu pequeno Bruno preferia ser um pouco mais individual. Giovanni e Paolo escolheram estar juntos na faculdade de Direito, enquanto Bruno partiu para longe para se tornar dentista. É verdade que ambos conquistaram seus objetivos, mas na hora de se casarem, Bruno mostrou que nada tinha aprendido sobre como identificar um falso amor. Por mais que as esposas de seus 2 outros filhos fossem mulheres de personalidades maravilhosas, a esposa de Bruno, Ana Letícia, nunca demonstrou ser flor que se cheire. Mesmo de longe, enquanto o filho fazia faculdade em outra cidade e enviava notícias sobre o seu namoro, Nina já sabia que havia algo de errado com a índole da moça. Ela sempre estava evitando que ele fosse visitá-la, arrastando para festas cheias de bebedeiras e gastando o suado dinheiro que Bruno conquistava em estágios, especialmente em viagens que fazia muitas vezes sozinha, sem a presença do rapaz. Nina cansou de alertá-lo e até mesmo dizer que ele estava se tornando um grande bobo por ficar tanto tempo ao lado daquela moça. Bruno, como a maioria dos filhos, achou que aquilo era apenas uma implicância natural que as sogras costumam ter com as noras. Mas isso não acontecia com as namoradas de Giovanni e Paolo, pois, de fato, Nina sabia que havia algo de errado com aquela moça. As suspeitas de Nina se confirmaram quando adoeceu.
Depois que seus 3 filhos se casaram e seguiram sua vida, Nina passou a viver cada vez mais sozinha em sua casa, conversando com as paredes e negociando sorrisos com a solidão. Mesmo morrendo de vontade de dizer aos filhos que eles voltassem para a cidade para viver próximo a ela, ela sempre pensava na história de seu pai e de como ele a tirou da Itália contra sua vontade, e assim decidiu que não seria justo fazer o mesmo com seus filhos e que jamais iria interferir nos seus destinos. No entanto, em um dia comum em sua rotina, Nina atendeu a porta para receber mais uma demanda de costura e, quando estava subindo as escadas de sua casa, acabou pisando em falso e batendo com força a cabeça no chão. Os 3 filhos viajaram imediatamente quando souberam que Nina deu entrada em um estado crítico no hospital municipal. Os médicos diziam que o estado da costureira era incerto, mas ela precisaria passar urgentemente por uma cirurgia para cuidar de um trauma que ela sofreu bem acima da parte do cérebro que era responsável pela fala. A cirurgia foi um sucesso e Nina acordou 2 dias depois, aliviando os trigêmeos que estavam extremamente preocupados. O médico responsável avisou que, devido à pancada, Nina estava temporariamente muda e que não havia prognóstico preciso para dar garantias de quando ela iria voltar a falar. Com uma perna e 2 braços fraturados, estava claro que ela não podia mais ficar sozinha em casa. E assim, os filhos combinaram que revezariam os cuidados e cada um ficaria 1 mês ao lado da mãe. No primeiro mês, Paolo e sua esposa fizeram de tudo para dar o maior conforto para Nina. Eles instalaram um ar-condicionado novo, compraram uma enorme TV para que ela pudesse assistir tranquilamente a novela e ainda fizeram adaptações no banheiro e no quarto, já que Nina não podia usar as mãos durante os 4 meses que estariam por vir. No segundo mês, seguindo o exemplo do irmão, Giovanni e sua esposa também foram impecáveis nos cuidados. E até mesmo comidas especiais a esposa do rapaz fez para sua amada sogra, que rezava para que o mês seguinte nunca chegasse, pois ela sabia que seria a vez de Bruno e Ana Letícia. Era claro que Nina estava contente que veria seu outro filho, mas com o fato de ter que conviver com a mulher que ela não confiava, dava-lhe arrepio só de pensar. Quando chegou a vez de Bruno, logo Nina começou a sentir a diferença de tratamento, já que a nora não parava de reclamar pelos cantos o fato deles terem deixado a casa luxuosa que tinham na outra cidade para ficarem naquela espelunca, como Ana Letícia gostava de enfatizar. Nos primeiros dias, ela até que tentou se fingir de boba, como se não escutasse os comentários da nora. Mas a esposa do filho não fazia questão em esconder essa insatisfação e reclamar bem na sua frente. A vontade de Nina era expulsá-la, mas sem a capacidade de falar, e com os 2 braços e uma perna fraturada, ela não tinha outra opção a não ser escutar calada aqueles desaforos. A coisa ficou muito pior quando o líder comunitário do bairro descobriu que Bruno estava na cidade e implorou para que ele participasse de uma ação social, cuidando dos dentes das crianças da rua no posto de saúde. Bruno, ao olhar para sua mãe acamada, certamente imaginou que ela ficaria bem decepcionada se ele desse as costas para o bairro onde cresceu, ainda mais que sua esposa estava em casa e 2 ou 3 horas de sua ausência não seriam algo tão ruim. O que ele não sabia é que ele estava completamente enganado, pois aquele seria o início de um inferno na vida de Nina. Nos primeiros dias dessa boa ação de seu filho, a esposa de Bruno simplesmente se isolou no quarto de hóspedes, ignorando os horários de seus remédios e alimentação. Quando Bruno chegava e perguntava se estava tudo bem, Ana Letícia sorria e dizia que sim, e que ela tinha feito tudo certinho. Mas a verdade é que a nora estava jogando os remédios no vaso e dando descarga, para que Bruno não desconfiasse da cartela de remédios ainda cheia. Nina poderia gemer, fazer sinais com os olhos ou encontrar outra forma de se comunicar com o filho, mas ela sabia que sem a capacidade de argumentar ou até mesmo usar as mãos para escrever,
A sua batalha contra aquela cobra que chamava de Nora seria em vão. E assim, ela suportou as dores. Na semana seguinte, quando já estava no meio daquele terrível mês, Ana Letícia começou a rodear o quarto de Nina e isso a assustou de verdade. A Nora começou a revirar suas coisas, procurando por algo que Nina não tinha ideia do que seria. Então, quando finalmente pareceu desapontada, a esposa do filho simplesmente pegou algumas de suas agulhas e tesouras e sentou ao lado de sua cama. Nina regalou os olhos e sentia um medo intenso dominar o seu corpo. O que aquela mulher estaria tramando? Ana Letícia abriu um artigo em seu celular e começou a ler. Depois de um tempo, colocou a tela do aparelho bem na frente dos olhos de Nina para que ela pudesse ler também. O título do arquivo já foi o suficiente para fazer a costureira se desesperar. Venenos impossíveis de serem detectados. Estava escrito em letras garrafais. Mesmo com dor, Nina começou a se balançar na cama enquanto sua nora sorria. Ela sabia que o simples fato da mulher ter mostrado o que planejava fazer já era mais do que uma ameaça, pois assim que o filho chegasse, ela sabia que Nina daria um jeito de entregar seus planos. Nina tentou se levantar da cama e Ana Letícia apertou sua perna enfaixada. Um som abafado de dor inutilmente tentou escapar de sua garganta. Nina percebeu que estava mesmo incapaz de gritar. A nora pegou as agulhas e começou a espetar seus braços já doloridos, mas Nina se recusou a chorar. Ela não daria esse gosto para aquela víbora. A tarde inteira passou e os maus tratos só aumentaram. Quando estava se aproximando a hora de Bruno chegar, Ana Letícia fez tomar um sonífero e ela não viu mais nada. Nina só acordou no outro dia e as coisas se repetiram nos dias seguintes. Bruno continuou fazendo obturações, arrancando dentes e ajudando como podia as crianças de rua. Mas o seu pensamento estava sempre em sua mãe, ainda mais que nos últimos tempos ela andava meio grogue e dormia a maior parte do tempo. Incomodado com aquela situação, ele começou a desconfiar que algo estava errado. E por isso decidiu tomar uma atitude para averiguar. Em uma segunda-feira, quando faltavam poucos dias para Paolo tomar o seu lugar, Bruno chegou mais cedo e encontrou sua mãe dormindo outra vez. Ele questionou a esposa os motivos que a faziam dormir tanto, e a mulher apenas disse que não sabia. Mesmo assim, Bruno foi ao quarto da mãe e pegou um livro que estava em cima do guarda-roupas. Ele caminhou até o banheiro e o abriu, longe dos olhos da esposa. Foi então que o rapaz pegou uma microcâmera que tinha escondido dentro das páginas do livro de costura e disse à esposa que daria uma saída e que logo voltaria. Bruno foi até o posto de saúde e pediu para usar o computador por um momento. Quando assistiu às cenas que revelaram que sua esposa fazia com a sua mãe, sentiu vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Bruno voltou para a casa da mãe acompanhado de um grupo de policiais. Ana Letícia foi presa em flagrante. O rapaz se ajoelhou aos pés de sua mãe, implorando perdão por ter deixado as coisas chegarem àquele ponto. Ao saber da notícia, nenhum dos filhos teve coragem de sair de perto de Nina, que aos poucos foi se recuperando sob o cuidado de todos que a amavam. A nora criminosa foi julgada e condenada a 8 anos de prisão. 2 anos depois do ocorrido, a fala de Nina estava completamente recuperada, assim como suas pernas e seus braços. Bruno ainda se sentia culpado, e para finalmente tirar aquele peso da consciência do filho, Nina fez um pedido como se fosse uma compensação. Quero que você me leve à Itália. Quero rever os meus parentes e tudo que deixei para trás. Se fizer isso, estaremos quites e você finalmente poderá se perdoar. No fundo, Nina já tinha perdoado seu filho há muito tempo. Na verdade, ela nunca havia o culpado, pois ele também tinha sido uma vítima. Bruno atendeu prontamente o pedido da mãe e juntos fizeram a melhor viagem de suas vidas. Se você gostou dessa história, deixe sua curtida e compartilhe com alguém que possa gostar também. Ah, não se esqueça de se inscrever e apertar o sininho
pois assim, novas histórias chegarão todos os dias até você. Um grande abraço!